Se você tem menos de 100 mil guardados, para tudo o que você está fazendo, fecha a aba, silencia grupo de WhatsApp, pausa a vida por alguns minutinhos. Eu prometo que esse papo vai valer cada segundo do seu tempo. Porque hoje a gente vai conversar de verdade, de gente pra gente, daquela forma que ninguém fala, mas todo mundo sente. Senta aí, respira fundo e me dá sua atenção por um tempinho só. Vamos juntos entender 3 coisas. Primeiro, como 100 mil podem virar o ponto de virada da sua vida. Segundo, por que guardar dinheiro é tão difícil. E terceiro, como traçar um plano para a gente chegar lá. Então, no primeiro ponto, por que 100 mil mudam tudo? Em 1998, Charlie Munger, o estimado vice-presidente da Berkshire Hathaway, ofereceu um conselho que ressoaria ao longo dos anos. Encontre uma maneira de colocar as mãos em 100 mil. Essa frase marcou os investidores do mundo todo. 100 mil não é só um número, é o símbolo da virada. E quando o dinheiro para de ser só suor e começa a trabalhar no começo, é como empurrar um carro enguiçado, pesado, cansativo, parece que não sai do lugar. Mas quando engrena, meu amigo, minha amiga, vai embora. Com 500 por mês investido a 10% ao ano, você chega com 100 mil reais em 10 anos. Parece muito? Calma, porque depois disso, o jogo muda. O segundo 100 mil vem em 5 anos, o terceiro em 3,4 anos, o quarto em 12,5 e assim por diante. Por quê? Porque o dinheiro vira o seu sócio e ele rende, ele cresce, ele te puxa junto. Chegar nos 100 mil é como atravessar um rio bravo. É difícil, molhar a roupa, dá medo, mas depois que você atravessa, você olha para trás e pensa, valeu cada gota. Mas vamos falar de matemática, da mágica dos juros compostos. Imagina que você conseguiu, suando e se planejando, juntar os seus primeiros 100 mil. Agora vamos brincar de investir. Isso em algo que rende 10% ao ano, o que é totalmente possível com uma carteira diversificada entre renda fixa e variável no longo prazo. No primeiro ano, seu dinheiro rende 10 mil, sem você trabalhar um minuto por isso. Então olha a mágica, no ano seguinte você não vai ganhar só mais 10 mil, vai ganhar 11 mil. Porque agora você está ganhando juros sobre juros, é o dinheiro fazendo dinheiro. É como se seu patrimônio tivesse acordado de manhã, colocado uma gravata e ido trabalhar para você. Agora segura essa, se você não colocasse mais nada, deixasse 100 mil investidos por 20 anos a 10% ao ano, sabe quanto você teria? 672 mil, sem fazer força, sem aumentar aporte, só deixando o tempo e os juros compostos jogarem do seu lado. Mas sabe o que é mais bonito nisso tudo? Se você continuar investindo, digamos, mais 1.000 por mês, além dos 100 mil iniciais, em 20 anos você teria mais de 1,2 milhão. Nosso segundo ponto. Por que é tão difícil guardar dinheiro? Ou por que é tão difícil guardar esses 100 mil, né? Outra frase do Charlie Munger, que ele disse nessa mesma palestra foi: os primeiros 100 mil é um inferno, mas você tem que fazer. Eu não quero ouvir falar dos próximos até que você consiga o primeiro. Essa frase do Charlie Munger, braço direito de Warren Buffett, parece simples, mas quando você está no campo de batalha, ralando para juntar os primeiros 100 mil, percebe que tem mais verdade nela do que em qualquer outra lição de finanças. O primeiro 100 mil é o mais difícil por uma razão bem objetiva. Você está no pior momento da curva. É quando você tem menos conhecimento, menos renda, menos paciência, menos retorno sobre o capital e mais distrações. Então vamos a um exemplo prático. Imagine alguém que ganha 2.500 por mês. Esse é o salário médio de boa parte da população com ensino superior. Suponha que essa pessoa consiga guardar 500 por mês, o que já é bastante disciplinado. Em um ano, ela terá 6 mil reais. Em 10 anos, sem considerar nenhum rendimento, são 60 mil, para chegar aos 100 mil, com aportes e rendimentos razoáveis. Ela levará entre 7 a 10 anos. Agora vamos pensar comigo. Nessa mesma jornada, surgem imprevistos. Um celular que quebra, uma viagem que todo mundo vai, um curso que parece essencial, uma emergência familiar, e cada vez que o dinheiro é retirado da rota, o relógio reinicia. Além disso, há um outro inimigo, a rentabilidade. No início, seu dinheiro trabalha pouco. Se você tiver 5 mil aplicados a 1% ao mês, isso vai te render apenas 50 reais. Isso mesmo, 50 reais. Não paga nem a pizza do sábado. É por isso que desanima, o esforço parece não ter resultado proporcional. Mas conforme o tempo passa e os aportes aumentam, o efeito composto começa a jogar a seu favor.
Com 50 mil investidos, os mesmos 1% ao mês rendem R$500. Agora sim, você começa a sentir que o jogo está virando. É como empurrar um carro quebrado. No começo, você usa toda a sua força e ele mal se move, mas depois que ganha velocidade, você quase vai correndo ao lado dele. Outro ponto importante. No começo, o aprendizado ainda está fresco. Você ainda não sabe qual corretor usar, qual curso pagar, onde não cair em armadilhas. Você vai errar, vai comprar coisa errada, vai ouvir dica quente de amigo. Tudo isso tem custo. Custo tempo, custo de dinheiro, de energia, e esse custo só aparece nos primeiros 100 mil. Tem também o fator da renda. No início da carreira, você ainda está se provando no mercado, seu salário é mais baixo, sua estabilidade é maior, você tem menos margem de manobra. E se você empreende, o começo é mais difícil ainda. O capital é escasso, retorno certo, contas batendo na porta. A consistência é quase uma questão de sobrevivência, ou seja, os primeiros 100 mil exigem mais esforço por real guardado, exigem mais disciplina, mais resiliência e mais foco. Mas não porque o universo está te testando, e sim porque matematicamente, financeiramente, logisticamente, você está na parte mais lenta do processo. E é exatamente por isso que quem chega lá muda de patamar. Mas esse é só o primeiro capítulo dessa história. No ponto 3, eu vou te mostrar o que muda quando você já tem 100 mil e como acelerar o processo a partir daí. Porque aí o jogo vira, e é o que antes era uma subida pesada, começa a descer a ladeira com o vento empurrando. Nosso ponto 3. Como montar um plano real para chegar lá. No ponto anterior, falei do porquê os primeiros 100 mil são os mais difíceis. Agora vamos virar a chave. Como chegar de forma prática, sem romantismo, sem precisar ganhar na loteria. Passo 1. Estabilizando a base. Antes de investir ou pensar em multiplicar dinheiro, você precisa parar de perder dinheiro. Então vamos ao checklist rápido. Você tem dívidas? Prioridade total é quitá-las, principalmente as de cartão e cheque especial. Tem uma reserva de emergência de 3 a 6 meses? Se não tem, pare tudo e monte esse primeiro. É um investimento de alta liquidez e baixo risco, como Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária com 100% do CDI. Existem algumas outras opções melhores que eu vou estar trazendo aqui nos próximos vídeos. Essas duas etapas não fazem seu dinheiro crescer, mas impedem que ele vá embora. E isso só já te coloca à frente de muita gente. Passo 2. Estime o tempo e define um aporte mensal. Vamos ser realistas. Aqui vão 3 cenários possíveis para acumular 100 mil. Primeiro cenário, você tem R$1.000 com a rentabilidade média de 0,8 ao mês, que seria mais ou menos 10% ao ano. E teria um tempo estimado, mais ou menos, de 6 anos você juntaria R$100 mil. No segundo passo, você consegue um aporte mensal de R$1.500 a uma rentabilidade média de 0,8 ao mês. Então nós estaremos falando de 4 anos e meio. E fazendo um aporte de R$2.000 a essa rentabilidade média de 0,8, você conseguiria alcançar isso em 3 anos e meio. É possível ter rentabilidades melhores? Claro, com certeza. Principalmente para quem vai estar acompanhando esse canal aqui. A conta é simples. Quanto mais você aporta, menos você vai depender da mágica dos juros compostos no início. Porque no início, a gente precisa realmente estar aplicando mais. E depois, lá na frente, que a mágica dos juros compostos vai acontecer. Passo 3. Vamos montar uma alocação de recursos simples e inteligente. Agora vamos falar de alocação. Você não precisa ser um especialista nem diversificar demais. O foco aqui é baixo custo, baixo risco de ruína e exposição ao crescimento. Então uma sugestão simples de alocação para acumular os primeiros 100 mil. Isso aqui não é indicação de investimento, isso aqui é apenas algo que uma pessoa normal poderia fazer. Primeiro investimento, Tesouro Selic, CDB, 100% do CDI, percentual que a gente poderia usar 20%. Ali nós temos liquidez, segurança e uma emergência. Tesouro IPCA 2029 ou 2035, percentual de 20%. Assim nós temos proteção contra a inflação e foco no longo prazo. Podemos colocar num ETF de renda variável da brasileira, como BOVA11 ou SMAL11. Ali nós podemos pôr 20%. Assim nós temos exposição à Bolsa Nacional de forma simples. Um ETF de renda variável internacional, como o IVVB11. Assim nós vamos ter diversificação global e proteção cambial. E por último, fundos imobiliários, também 20%, renda passiva e diversificação. Essa carteira é diversificada o suficiente para proteger e crescer sem ser complexa. E com aportes mensais consistentes, você equilibra os percentuais facilmente. Se quiser algo ainda mais simples, tente colocar 60% na renda fixa, Tesouro Selic mais IPCA, e 40% nos ETFs, Brasil e Estados Unidos. Isso já é suficiente para quem está começando.
E o nosso passo 4 é tornar isso automático. Você não pode depender da sua força de vontade todos os meses. A dica é, assim que cair o salário, separe o valor do aporte. Programe transferências automáticas para a corretora. Tenha dias fixos no mês para investir. Você vai perceber que o esforço mental cai e a consistência aumenta. Investir vira hábito, não sacrifício. Passo 5. Reinvista tudo. Cada centavo de dividendos, aluguéis de FII ou rendimento precisa ser reinvestido. Nada de sacar para aproveitar um pouco ou curtir o rendimento. Isso aí vem depois. Por enquanto, é o efeito bola de neve. Quanto mais você rola ela, mais ela cresce. Passo 6. Evite armadilhas. Não caia em promessas de 3% ao mês garantido. Não invista em algo que você não entende. E não pule de estratégia em estratégia a cada vídeo no YouTube. No início, o mais importante é não errar feio. Ganhar muito vem depois. Então, para concluir, como chegar aos 100 mil, exige 3 coisas: tempo, aporte e consistência. Se você dominar esses 3, o resto vem naturalmente. Lembra daquela sensação de que o dinheiro rendia muito pouco no começo? Quando você tiver 100 mil investidos, 1% ao mês vai te gerar R$1.000. E você vai perceber que o jogo virou. Mas esse ainda não é o fim da linha. Muito em breve eu vou mostrar como multiplicar esses R$100.000 com inteligência, estratégia e principalmente sem perder o que você ralou para conquistar. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva, dê o like no vídeo, assine o sininho de notificações e nos vemos no topo.